Bom, então eu estou agora começando aqui mais uma live com um aprovado no Profmat, no ENA 2026. Professor Israel é um dos nossos aí que estavam junto conosco na preparação e que agora foi coroado com esse ingresso no mestrado que vai acontecer, né, a matrícula agora em dezembro e o início do curso 2026. Sou nascido no estado do Maranhão, Brejo, Maranhão, mas sempre morei aqui no estado do Pará, né? Estou aqui com o professor Maicon Oliveira, mais um dos nossos aprovados no exame de acesso ao mestrado profissional em matemática, o Profmat, do ano agora de 2026. Parabéns, professor Maicon, por sua aprovação, que você tenha muito sucesso aí nesse mestrado. O senhor fez qual foi a instituição, professor? Eu sou aqui de Bragança do Pará, né? Eu fiz na Universidade Federal do Pará, a UFPA, o Polo de Bragança. Olha, honestamente eu assisti todas as aulas que tinha no YouTube ali, e as aulas ao vivo, dava uma interagida. Na verdade, eu comecei a acompanhar porque eu precisei estudar para o mestrado, né? E daí, como eu vi que o canal do senhor era bem focado, conheci alguns outros também, mas acabou que a gente se afeiçoa mais com algum professor, né? Então, gostei muito dos métodos de resolução da questão do senhor e acompanhei ali, achei que foi um dos métodos que me ajudou bastante, né? Eu fiz todas as questões. Ah, só foi às 30. Primeira vez, é verdade, às 30 logo. Fechou para não ter, né? Não ter como dizer assim, não, será que vai dar certo? Será? Olá, futuro mestre em matemática. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do evento Mestrado Profmat, sua perfeita preparação. Sou o professor Mota, mestre em matemática pelo Profmat, e aqui eu ajudo professores a ingressarem no mestrado profissional, mesmo começando do zero sua preparação. E você verá que, se não tiver tempo para estudar ou se não tiver uma base de conhecimento muito forte, ainda assim é possível entrar no mestrado já agora, 2026. Eu já guiei dezenas de professores à aprovação, como você viu na primeira aula e no início desse vídeo. Não estou aqui para dar mais uma aulinha, não, olha. Estou aqui para entregar o mapa do tesouro, o roteiro estratégico definitivo que vai transformar seus 11 meses em uma jornada de alta performance. Qual é a nossa meta? Nossa meta é estar acima dos 85% de acerto do ENA. Isso significa que das 30 questões, precisamos garantir no mínimo 26 acertos. Para isso, nós vamos quebrar o código do exame. Na primeira aula eu me apresentei e você viu o depoimento de vários colegas professores que me acompanharam e conseguiram suas aprovações, assim como no começo desse vídeo. E agora, hoje, na nossa segunda aula do evento Mestrado Profmat, sua perfeita preparação, vamos falar sobre o exame de acesso. Hoje nós vamos, então, como eu falei, nós vamos quebrar o código do exame. Mas não é só isso, tá? Nós vamos falar como o ENA ele é estruturado, quais são os assuntos mais cobrados no exame, quais são os assuntos menos cobrados, como é que esses assuntos são abordados nas questões. E a partir daí, nós vamos entender melhor como se deve ser a nossa preparação até o dia do exame. Nessa aula, nós vamos ver quem pode fazer o exame de acesso, quem vai poder fazer a sua matrícula, qual é normalmente o valor da taxa de inscrição, qual é o tempo de prova, quantas questões ela tem. Vamos falar sobre nota de corte, bolsa de estudos, tudo baseado nos últimos anos, pois sabemos que o edital pode ter alguma mudança e vamos ver questões do exame trazendo valiosas dicas de resolução. Então pega a pipoca e vem conhecer tudo sobre o exame do Profmat e olha, não perde nada, porque se piscar o olho, vai perder muita informação importante. Esse é o nosso segundo encontro da série que vai te levar à aprovação no exame de acesso ao mestrado Profmat. Sua meta a partir de hoje não é passar, tá? Sua meta é garantir mais de 85% de acerto. Isso é uma performance de elite. E eu vou te mostrar que com a análise correta e o método certo, essa meta é totalmente alcançável em 11 meses de preparação. Não importa como você está hoje. Por que a gente tem que começar agora, em novembro, se o exame só é lá para outubro de 2026? É justamente para que essa tua preparação seja leve e tranquila.
pouco tempo por dia ou pouco tempo por semana que você estudar vai te dar total capacidade de tirar a tua pontuação máxima, de chegar àquela tua meta de quantidade de questões certas e sim conseguir a tua aprovação e fazer a tua matrícula no mestrado. Então é por isso que a gente tem que começar o quanto antes. E agora, creio que nós estamos no momento perfeito, no time certo, para você conseguir iniciar a sua preparação. Independente se você já fez, se você já teve a sua preparação anteriormente, mas zere tudo e comece agora uma nova preparação. Comece do zero. Eu tenho certeza que juntos nós chegaremos lá. E vamos recapitular o nosso primeiro encontro. Na segunda-feira passada, nós falamos sobre o que é o mestrado, como ele é estruturado e o quanto ele é importante em sua carreira de professor. O impacto salarial, no aumento de sua gratificação por titulação, as oportunidades que você tem como mestre e o conhecimento elevado que você adquire, além do network que você faz no ambiente de pós-estrito senso. Nós falamos do exame de qualificação e do doutorado profissional que foi aprovado e deve iniciar a sua primeira turma já em 2026. Então, se você não viu a primeira aula, eu recomendo que assista assim que terminar essa aula. Não perca nenhum dos nossos encontros, que assim você vai ter muita informação importante que levará certamente à sua aprovação no Profimat. Estamos fazendo aqui um movimento de professores de matemática que vão formar um grupo forte de preparação para o próximo exame. Então, não fique de fora, professor. Professora, tem muita gente perguntando sobre o meu curso de preparação. Para acalmar o coraçãozinho desses professores, mais à frente, em uma outra aula, eu vou te fazer uma oferta de seguirmos juntos nessa jornada que vai te levar à aprovação. Então, fique tranquilo, que tudo tem a sua hora. E agora é a hora de analisarmos com profundidade o exame de acesso ao Profimat. Sobre o exame de acesso, como eu falei antes, o edital sai lá para o mês de agosto. Então, tudo que a gente falar aqui vai ser baseado nos últimos editais. As inscrições, elas devem, como eu falei, começar ali em julho, agosto. O exame deve ser lá para o final do mês de outubro. Esse ano foi dia 1º de novembro, devido à data de outras provas, creio eu, mas normalmente ali depois do dia 20 de outubro. A taxa de inscrição desse último exame foi de R$ 90 e o exame ele tem 30 questões objetivas, A, B, C, D, E. Quem pode participar desse exame? Então, podem participar todos os professores que estão em sala dando aula de matemática, e isso deve ser comprovado com a declaração do diretor da escola, pública ou privada, que tenham um diploma de graduação em qualquer área, não necessariamente em matemática. Então, não precisa ter feito graduação nem licenciatura em matemática, basta que tenham qualquer diploma de graduação esteja dando aula de matemática, esteja em sala de aula dando aula de matemática. E o último critério, é claro, ter sido aprovado dentro das vagas no exame de acesso. E aí que eu entro para te ajudar. Você vai sair daqui muito mais preparado para aprovação nessa prova. Alguns perguntam se estando dando aula no Fundamental 1, no EJA, se eles podem, então, participar do processo seletivo. Respondo que sim, desde que estejam dando aula de matemática e possa, sim, o diretor declarar isso. Ficou claro, professores? Espero que sim, tá? Se não tiver ficado claro, você tem os comentários aqui do vídeo que você vai dar like, comenta que eu te respondo com o maior prazer, quanto antes. Então, enche o comentário ali com o que você está achando dessa aula, as dúvidas que você tem, mas não saia daqui sem fazer o seu comentário. Ah, e lembrando que o teu comentário vai ser um pontinho do sorteio que eu vou fazer na última aula de alguns brindes surpresas. E o seu comentário da segunda aula, ela vale um ponto no sorteio e na aula anterior é outro, tá? Não são o mesmo ponto, não. Seria um ponto na aula 1, um ponto na aula 2, depois um ponto na aula 3. Então, comenta em todas as aulas que você terá muito mais chance de ganhar nossos brindes na nossa última aula. Daqui a pouco, nós vamos resolver algumas questões da prova do exame de acesso para te entregar ferramentas que vão facilitar a sua base de conhecimento e vão te fazer ganhar muito tempo na sua preparação. Os assuntos cobrados no exame quais são? Você sabe me dizer? Vou te passar agora. Proporcionalidade e porcentagem, equação e inequação do primeiro grau função afim, equação e inequação do segundo grau função quadrática,
teorema de Pitágoras, áreas e volumes, método de contagem, razões trigonométricas, probabilidade, estatística, semelhança e congruência de triângulo, PA, PG, conjuntos numéricos e raciocínio lógico e, por fim, que entrou no último edital, equações racionais e irracionais e modulares. Destes, os assuntos mais cobrados historicamente, eu chamo de top 4, daqueles mais assuntos que historicamente vêm sendo mais cobrados, são áreas e volumes, principalmente área do triângulo, proporcionalidade e porcentagem, função quadrática e métodos de contagem. Agora, tem um pequeno detalhe. O assunto que entrou novo, que é equação racional, irracional e modular, entrou no edital agora. Eles costumam, sempre que o assunto entra no edital, cobrar muito mais. Houve 4 questões sobre esse assunto. Mas, no ano seguinte, eu creio que já baixa o suficiente, que historicamente acontece isso, devem cobrar no máximo 2 questões aí desse assunto. Aí sim, mas talvez terá um assunto novo e aí será uma quantidade maior de questões cobradas, mas isso só veremos quando, de fato, for publicado o edital do ENA 2027. Muita informação interessante, né? Agora vem muito mais por aí, então assista a todas as aulas do nosso evento, que tem muita coisa importante. Eu vou te passar agora para o ponto principal da nossa aula, que é saber tudo sobre o exame de acesso. O DNA da prova. O que nós fizemos foi uma análise que ninguém faz. Pegamos todas as provas, desde 2011, até a mais recente, extraímos o DNA do exame de acesso. O que descobrimos é que esse exame não é uma prova de tópicos avançados. Não é para assustar você com equações diferenciais, por exemplo, análise real. Não. O ENA é uma prova de matemática do ensino básico, mas com raciocínio de ensino superior. O examinador ele quer ver a profundidade com que você domina os fundamentos. Existe um padrão, eu chamo quadrilátero de sucesso. Se você dominar esses 4 pilares, você garante os 85% da sua nota. Vou falar agora sobre este tal de quadrilátero do sucesso. Vou fazer uma análise detalhada por blocos e por pilares. Vou chamar de bloco 1 de foco principal. Vamos falar do pilar 1, que é a álgebra e funções. Nele nós vamos ter uma incidência de 35% das questões que vêm sendo cobradas no exame de acesso. Esse é o pilar que vai garantir a sua aprovação. O ENA adora 2 tópicos aqui. Função quadrática, absoluta favorita. Não basta saber resolver por Bhaskara. Você tem que dominar, por exemplo, o conceito de vértice. São cobradas desse vértice, por exemplo, os valores extremos de uma função quadrática aplicada a um exercício de geometria. Além disso, você deve saber bem a função dos coeficientes de uma função quadrática para resolver de forma mais rápida questões que envolvem esses valores. Equações e inequações. Prepare-se para equações racionais, que se transformam em equações quadráticas. E o essencial, módulo, valor absoluto. Entenda, por exemplo, que a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x e não mais ou menos x. São detalhes como esse que vão fazer muito a diferença lá na resolução das questões. No momento da prova, no momento foco principal. Um erro conceitual aqui é um ponto perdido. Progressões, sequências. PA, PG. O ENA ama sequências. Suas fórmulas de termo geral, soma dos termos, tem que estar na memória de curto prazo. As questões são geralmente conceituais, aplicando a soma, por exemplo, a problemas de dívida ou crescimento, ou um determinado termo. O interessante é que eles não vão cobrar de você um termo muito distante. Às vezes vale mais a pena você escrever termo a termo dessa sequência do que usar uma fórmula geral. Mas eu te digo com detalhes durante esse ano na nossa preparação, como você deve usar umas dicas valiosas para a resolução de questões desse tipo. Pilar 2, geometria plana e especial. Aí a gente tem uma incidência de mais ou menos 25 das questões cobradas. A geometria do ENA é mais sobre a visão estratégica do que sobre fórmulas, aquelas fórmulas exóticas. Teorema de Pitágoras, semelhança, entre esses dois você tem 90% da sua geometria, sobretudo, principalmente a área do triângulo, como eu falei, né?
áreas e otimização. O ENA adora problemas que pedem área máxima envolvendo função quadrática ou que usam relação de escala. Se, por exemplo, você dobra a lateral de um quadrado, essa área duplica. É isso que acontece? Bom, pegadinha que nós temos aí, por exemplo, na geometria espacial. O mais cobrado é a relação entre os sólidos e a relação entre um sólido inscrito em outro. Por exemplo, um tetraedro que é inscrito em um cubo. Coisas desse tipo. Agora, no bloco 2, nós vamos falar sobre o fator de desempate. E nele nós vamos trazer aqui o pilar de número 3, que é análise combinatória e probabilidade. É um dos assuntos mais temidos aí dos professores. Ele tem uma incidência de mais ou menos 20% das questões cobradas. Aqui a pressa é a sua inimiga, tá? Você vai usar muito o quê? Princípio fundamental da contagem. A maioria das questões de combinatória se envolve com o famoso PFC, que é esse princípio fundamental da contagem, que a gente chama também de princípio multiplicativo. Mas ele agrega, por exemplo, algumas restrições. Exemplo, quantos números de 4 dígitos distintos, onde o ímpar não pode ser vizinho de um dígito par? Aí é só você contar as possibilidades de cada escolha, começando pela restrição mais severa. Probabilidade condicional domine a diferença entre tirar uma bola com e sem reposição. A probabilidade de um segundo evento muda se a amostra, então, não é reposta. Tome muito cuidado com isso. No pilar 4, nós vamos falar sobre estatística, conjuntos numéricos. A gente tem aí uma incidência de mais ou menos 15% das questões cobradas. Esse é o pilar do cuidado, hein? Erros bobos acontecem aqui. Por exemplo, medida de tendência central, média, mediana, moda. O ENA adora mediana. Normalmente vai trazer os 3 juntos aqui, tá? Mas lembre-se que a mediana você tem que organizar os dados. Se o número de dados for par, você vai ter que pegar a média dos 2 dados centrais. Como os problemas normalmente envolvem os 3 conceitos juntos, se você encontrar a moda e a mediana, em grande parte dos problemas não precisa nem encontrar a média, que é o que vai te dar mais trabalho, porque você tem que somar todos e dividir pela quantidade. Então, fique atento a esse detalhe. Agora, falando de conjuntos numéricos e raciocínio lógico, o exame testa a sua capacidade de argumentar. A principal ferramenta aqui é o contra-exemplo. Se a afirmação é se P, então Q, então você deve buscar um caso onde P é verdadeiro, mas o Q é falso. Exemplo. Para provar que todo número par é divisível por 4, que essa afirmação é falsa, basta um contra-exemplo. Por exemplo, o 6. O 6 é par, mas ele não é divisível por 4. Exemplo bem simples, né? Outra forma de mostrar que uma certa proposição é falsa é mostrar pela contrapositiva. Se P, então Q, corresponde a se não Q, então não P. Complicado? Deixa eu te dar um exemplo. Então. Se 3 é natural, então ele é um número inteiro. Ou, se ele não é um número inteiro, olha só, se ele não é um número inteiro, então ele não pode ser o 3. Isso é verdade, não é? Agora nós vamos à estratégia de guerra. O que é isso? Menos tempo, mais acertos. Temos 11 meses daqui até o exame, mais ou menos isso daí. Se você tem pouco tempo semanal, não pode ser ineficiente. Nós vamos estudar, vamos usar a estratégia de resolução inversa. O que é isso? Então, vou falar sobre isso com você. 11 meses, seu estudo não será por livro didático, será por provas anteriores e material teórico que está nessa ordem, tá? Provas anteriores e teoria. Nós, no nosso curso, nos baseamos mais ou menos isso. Na realidade, o que a gente faz lá é te dar uma base teórica que vai ser cobrado nas questões do ENA e logo na sequência você resolve questões e aí sim, a teoria ela é muito em cima daquilo que você vai resolver. Sem florear muita coisa, no máximo a gente pode abrir um pouco mais para abranger situações que podem vir a ser cobradas, mas nunca extrapolando o mínimo necessário. Então, no primeiro mês de estudo, você vai fazer um diagnóstico. Você pode, por exemplo, resolver a última prova, o ENA 2026, cronometrar e corrigir. E você vai identificar ali os seus 5 piores tópicos. Do mês 2 ao mês 10, vamos chamar de foco ativo. Seu estudo semanal ele deve ser dedicado a estudar a teoria necessária para resolver as questões que são cobradas no ENA de forma
direta. Eu acho que isso é importante. Isso é o que fazemos em nosso curso, por exemplo. De 2 em 2 meses, você vai fazer um simulado completo, cronometrado e em condições iguais à da prova. E no último mês, você vai fazer aquela revisão final. Revise tudo, principalmente o que tem mais dificuldade e refaça principalmente as questões que você errou nos simulados ao longo do teu ano. Com isso, você não tem ideia como você avança, como você cresce na tua preparação. Você viu lá no começo da aula, exemplo do colega professor que fez as 30 questões que fechou a prova. Isso mostra que, de fato, as pequenas lacunas elas são cobertas por um estudo direcionado. Agora, uma coisa interessante, que eu chamo de estudo do erro, que é o ouro, né? Seu erro é seu melhor professor. Se você errar uma questão, não passa lá para a próxima. Estude a resolução que está disponível no teu material, né? Eu vou te dar um exemplo bem claro disso. Meu filho, agora, há pouco tempo, estava prestando um concurso e aí ele tinha a mania de, quando chegava em casa, ele não queria olhar para a prova. Não queria nem saber, não queria mostrar para mim o que ele tinha errado. Eu dizia para ele que ali estava o erro principal dele em estudar. É que ele tinha que pegar, principalmente, aquelas questões que ele tinha errado e prender a atenção inicial naquilo. Porque aquilo ali era o teu professor te mostrando que você tinha errado, que você não vai mais errar na próxima prova. Então, você deve começar o teu reestudo a partir dali. Se você já fez o exame de acesso, busque exatamente saber quais são as suas falhas e comece por elas. Você vai estar cobrindo lacunas daquilo que você tem ainda do seu conhecimento. E se você faz isso daí, a quantidade menor de lacunas de conhecimento vai fazer com que você tenha uma melhor preparação e esteja muito mais forte para o teu próximo exame. Concorda com isso? Pergunte, qual conceito fundamental me faltou? Refaça a questão 24 horas depois e assim nós transformamos um erro isolado em um conceito dominado. Olha que coisa legal. Agora vamos para uma dica, por exemplo, a dica da parábola, uma resolução rápida. Vou te dar aqui um pequeno spoiler do que nós vamos ver na próxima aula, que são os métodos de resolução rápida de questão. Eu vou fazer isso agora com você nessa questão. Então, vamos pegar agora o exame de acesso 2026, o último, a questão de número 2, onde tem uma parábola y igual a x ao quadrado mais bx mais c, que ela passa pelo ponto 2, 6, e diz ainda que 2 é a ordenada onde a parábola corta o eixo vertical. Mas onde é que a parábola corta o eixo vertical? É quando x é igual a 0, não é? Bom, ou seja, o y é igual a c. O problema diz que essa ordenada é 2, logo que a gente tem ali que o c é igual a 2. Ora, você usou 1 segundo para achar o c. Você já sabe que o c é igual a 2 e o ponto 2, 6 está na parábola. Logo, vai fazer aquela substituição. Y igual a 6, x por 2. Então, vai ficar 6 igual a vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes b mais 2. Simplificando, você vai ter 4 igual a 4a mais 2b. Ou seja, 2a mais b igual a 2. E o que é que a questão quer? Quer que você diga quanto equivale 2a mais b mais c. Ora, mas se você já calculou que 2a mais b é 2 e que c é igual a 2, logo a resposta seria 2 mais 2, 4. Corte rápido, método Tramontina. Menos de 2 minutinhos para você resolver essa questão, que poderia, de outra forma, ser uma resolução não muito rápida. Corte rápido, Tramontina. Na próxima aula, sexta-feira, nós vamos trazer muitas aplicações do método Tramontina, corte rápido e outros métodos. Você vai se surpreender como você consegue ganhar tempo e maior pontuação no seu exame. Isso garante a entrada no mestrado. Professor, se veja como título de mestre. Vamos fazer um exercício agora. Veja como um professor que tem maior conhecimento para engajar mais os seus alunos, ter uma aula mais envolvente, com possibilidade de crescer muito na sua carreira, de receber no seu contra-cheque um salário maior, que vai te proporcionar um melhor estilo de vida, seus filhos, seu esposo, seu namorado, enfim. Com isso, eu espero que você veja que deixar uma oportunidade de ingressar em um mestrado como o Profmat, é um mestrado de excelência, ele tem nota máxima no MEC, é deixar dinheiro para os outros que vão entrar no seu lugar. Primeiro de tudo, saiba, você é capaz, você já é professor de matemática e leciona os assuntos que são cobrados no ENA. Ou então, se você está no Fundamental 1, eu sei que você já estudou esses assuntos que caem na prova. Então, basta relembrar
com eficiência, com estratégia, com inteligência. Pois são basicamente os assuntos que você viu no ensino médio, que você reviu com maior profundidade no teu ensino superior, que basta agora você aflorar esses conhecimentos. Agora, veja, se você já tivesse me conhecido antes e seguido certinho as minhas estratégias, sem falsa modéstia, tenho certeza de que você já estaria cursando mestrado em uma faculdade estadual ou federal. Estou aqui há um tempo estudando as provas que são cobradas e os assuntos a fundo. Tenho a certeza que eu tenho muito a agregar na tua preparação. O meu curso eu fiz na Universidade Federal do Ceará, UFC, onde eu tenho muito orgulho disso. Eu posso dizer que o mestrado ele me abriu portas e me ajudou a ser o profissional que eu sou hoje. Agora chegou a sua vez. No momento eu imagino que você possa estar com muitas dúvidas, como estudar tendo tão pouco tempo disponível na semana, por exemplo. Mas olha, eu te digo que a grande maioria dos professores não tem muito tempo para estudar. E muitos dos que passam mostram, conseguem provar que não é ter tanto conhecimento no início da sua preparação, mas sim é ter consistência nos estudos, mesmo que seja pouquinho, mas sempre. Como é que você deve se planejar para encaixar um estudo eficiente no curto espaço de tempo que você tem durante o dia? Vou te responder. E você vai ver que tem jeito sim. Agora, eu quero te mostrar como é que o Prof. Mate gosta de cobrar questões mais de uma vez, com pequenas diferenças entre elas. Então, conhecer as questões te ajuda muito a resolver uma quantidade maior delas. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Eu tenho que botar o óculos aqui para facilitar que a gente veja os slides, né? Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter das questões recorrentes. Eu vou te trazer essa questão de 2025. É uma questão de equação irracional, raiz quadrada de 3x menos 12 ao quadrado é 3x menos 12. E aí você vai ver a similaridade que tem entre essa outra questão aqui de 2026. Olha só, raiz quadrada de x mais 3 igual a x menos 3. Bem próximo o valor, né? E o resultado também é dado em um intervalo. Veja que aí, olha, até os itens são muito parecidos. Vamos ver mais uma questão? Olha, essa questão agora, recente, né? No último, ele considera ali um sistema linear e através da solução daquele sistema linear, ele coloca isso como termo independente de um novo sistema e vai fazendo isso uma sequência de soluções. E aí ele pede uma determinada solução do sistema. E aí olha só para essa outra questão de 2017. 2017. Considere o sistema linear, só que é um sistema mais simples que não tem fração, né? X mais y igual a 1, x menos y igual a 1. Com a solução, mesma coisa, ele vai pegar essa solução, colocar como termo, mesma coisa. Termo independente do segundo sistema, encontra a solução meio, vai como termo independente do terceiro sistema, e aí você vai numa sequência de solução, mesminha coisa, olha só, 2017, 2026. Tem mais alguma coisa? Olha essa aí, só que eu trouxe que eu achei interessante, que muita gente pergunta sobre essa notação max, de A, B. Mas já foi cobrado alguma vez? Não como max, mas como mínimo, né? Representação como mínimo de AB, o menor dos números reais AB. Lá em 2022, era o max de AB que era o maior dos números. E aí, em 2015, ele perguntava sobre o mínimo, mas a mesma ideia, tá vendo aí, ó? E aí a resposta também é dentro de um intervalo, bem parecido, né? Uma questão com a outra. Tem mais alguma? Ó, o ENA 2024, ele te traz um sistema de inequações. Esse sistema de inequações, ele vai ser traduzido num gráfico. Esse gráfico, ele tem ali as duas retas, que são as traduções das duas inequações, e vai trazer ali uma região em comum entre elas. Aí, olha que coisa interessante. Já em 2025, no ano seguinte, ele já te dá um ponto, 2 pontos. Esses 2 pontos você vai fazer uma reta, né? Você vai criar uma reta ali, passando por esses 2 pontos, e uma região. Essa região é justamente o resultado de uma inequação, e uma inequação do primeiro grau, e ele faz ali a pergunta dos pontos, dos itens ali, de A até E, que não pertencem a essa região. Então, é a mesma ideia, né? É você montar uma inequação e sair testando todos os itens. Olha só que coisa interessante. Mais uma aí, ó. Uma torneira
enche um tanque em 6 horas. Isso aqui foi da última prova, né? 2026. Então, ele falando sobre uma torneira que enche um tanque. Aí, já em 2015, lá atrás, ele fala uma distribuidora de água possui 2 tanques com capacidade e tal. Um deles completamente vazio e o outro completamente cheio. Olha que coisa legal, bem parecido, né? Bem parecida as duas questões e a resposta ali também em horas e minutos. Veja que, de fato, o Prof. Mate ele gosta de trazer questões antigas para mais atuais. Eu nem estou trazendo aí, nem vasculhei questões que você tem a recorrência mais de 2 vezes, tá? E outras questões que são muito parecidas, são bem parecidas, mas não são exatamente iguais, quase iguais, como essas que eu estou trazendo aqui, que a similaridade é muito grande. Então, de fato, estudar as questões anteriores te dá uma vantagem muito boa. Olha essa questão agora, ele está falando de um paralelepípedo, e basicamente você tem dentro desse paralelepípedo uma pirâmide, não é? E aí ele te pergunta algo sobre o volume. Olha essa outra questão agora, 2024. E legal porque a diferença entre elas, de anos, é de um ano só, né? Uma 2025 e a outra é 2024. Você tem ali novamente um paralelepípedo, né? Não sei se 2024, aquilo ali é um cubo. É um paralelepípedo cúbico, não é? E aí ele constrói ali dentro um determinado pirâmide, e aí ele te pede o volume dessa pirâmide que está ali dentro. Olha que coisa interessante, né? Bem interessante. Olha essa outra aí. Essa aí é uma das questões que ela aparece mais... Essa figura, na realidade, não é a questão. Essa figura ela aparece mais de 2 vezes. Eu trouxe 2 para não estar enchendo muito, mas você vai ver que é um quadrado maior, um quadrado menor, e ele vai fazer ali uma região, nesse caso aí, uma região triangular, né? Olha essa outra aqui, ó. Só que ele colocou um outro quadradinho ali do lado esquerdo, e aí ele fez a união ali dos vértices e pede novamente a área do quadrilátero. Lá no primeiro ele pede a área do triângulo, mas aqui embaixo ele está pedindo a área do quadrilátero. E como eu falei, né, teve outra questão com essa mesma figurinha aí. Então, recorrentes esse tipo de questão. E olha, uma coisa interessante, né? O Prof. Mate, ele não traz muitos dados. Como ele quer saber se você conhece com profundidade as propriedades, as definições daqueles conceitos, consegue, dentro do tempo que ele tiver, resolver de uma forma rápida e eficiente. Bom, essa figura aí, você vai se impressionar. Olha, você tem um quadrado de lado 1. E aí, ele vai chamar de x ali aqueles segmentos menores, e ele pergunta qual é o valor de x para que tenha a menor área possível. Olha o desenho dessa outra questão que eu vou te trazer. Essa aí é de 2017, essa outra aqui é de quanto? 2015. Praticamente a mesma coisa, né? O mesmo desenho. Só que aqui ele fala o valor mínimo possível da área. E aqui, olha que coisa interessante. Nessa questão de 2017, ele diz que aqueles segmentos ali, A, F, B, G, aqueles menorzinhos que estão ali são x, e ele quer saber qual é o valor desse x, para que você tenha desse quadrado cinza a menor área possível, ok? E já nessa de 2015 aqui, ó, ele te diz que o quadrado tem lado 10, tá? O primeiro é lado 1, esse aqui tem lado 10. E o que ele quer aqui é o valor mínimo dessa área, que também ele chama de x, aqueles segmentos menorzinhos lá. Então é a mesma ideia, tá? Ele quer saber a menor área possível. Lá, na primeira, não, ele quer saber o valor de x para que ele tenha a menor área, e aqui, nessa de 2015, ele quer saber agora qual é a menor área. Mas veja a similaridade das figuras e até da própria questão em si. São coisas diferentes, mas que envolvem o mesmo conceito, né? Bem interessante. E essa outra aqui, olha aqui, aí você vai ficar pasmo. Isso aqui é do ano 2022, tá? É uma questão de estatística, média, mediana, moda. Agora, olha essa outra que eu coloquei em outro slide, porque não coube para ficar aqui, mas essa é uma questão de 2018. Tá vendo aí, ó? Até a figura é a mesma, é praticamente a mesma, né? Muda pouca coisa. Na primeira ele diz, uma pessoa mediu 10 vezes os seus batimentos cardíacos, bababá, bababá. Nas últimas 6 horas, a Angélica mediu 11 vezes os seus batimentos cardíacos. Tal. Então,
dá para perceber que, de fato, tem muitas questões similares no exame. Se você resolver as provas anteriores, há uma grande chance de você já ter resolvido alguma questão quase igual no teu próximo exame de acesso. Olha aí, né? Ter conhecimento da prova por dentro, com profundidade, pode te ajudar em muito você ganhar um número maior de questões. E se você me acompanha, eu te mostro com detalhes quais são as outras questões que são recorrentes, de quanto em quanto tempo elas aparecem e como você pode resolvê-las de um modo mais rápido. Você pode me perguntar, né? Tem que ser professor efetivo da rede pública para entrar no Profimate? A resposta é não. Sabe por quê? Porque se você for de escola pública, sendo você temporário ou efetivo, o edital não faz nenhum tipo de distinção. Eu falei isso na aula 1 sobre o tipo de rede escolar, né? Primeiro vão ser chamados professores da rede pública, na quantidade do número de vagas, depois sai uma outra lista com professores da rede privada. Mas algumas instituições já reservam a título de cota vagas exclusivas para os professores da rede privada. Então, seria interessante, de novo, você fazer um contato com a instituição que você pretende cursar para tirar todas as dúvidas. No edital, agora 2025, assim como nos anos anteriores, tem lá no final, no anexo, uma tabela com todas as instituições, telefone, com a lista de e-mail, nome do coordenador do Profimate. Então, se você quer alguma informação, quer tirar alguma dúvida, eu recomendo fortemente que você entre em contato para que você possa, então, de repente, se precaver de alguma coisa ou até mudar a instituição por conta de alguma coisa que não está de acordo com aquilo que você se enquadra. É importante que você faça isso antes da sua inscrição. Então, vale a pena consultar o edital do Profimate. Na matrícula, além do candidato ter que apresentar lá a declaração de que está dando aula de matemática e o certificado da sua graduação, ele ainda deve inserir o seu currículo na plataforma de educação básica e mais ali os documentos que a instituição pode exigir, aqueles documentos básicos como RG, CPF, comprovante de quitação eleitoral e outros mais, né? Mas não se preocupe com as datas certinho de inscrição, pois se você está acompanhando meu canal no YouTube, no Instagram, eu passo todas essas informações certinhas e eu ainda te dou as instruções passo a passo de como é que você se inscreve. Eu entro no site, eu faço uma inscrição, mostro os links. Então fique bem tranquilo, é só estar me acompanhando. Agora, aquele cuidado que eu peço ao você preencher o local onde você quer prestar o mestrado, às vezes vale a pena você fazer ela um pouco mais longe de casa. Mas por quê, professor? Não entendi. Principalmente professor da rede privada, buscar local onde tem a maior probabilidade de ter vagas ociosas, ou uma nota de corte menor de um modo geral, tá? É porque uma coisa, muita gente não observa, tá? São os seus concorrentes. Já houve muitos exemplos de professores que não foram classificados em uma determinada instituição, mas que uma instituição logo ali próximo teriam sido chamados. E aí, por não quererem ficar longe de casa, não ingressam no mestrado e vão perder tempo, vão perder dinheiro, etc. Às vezes até desistem, né? Sim, eles perdem um ano, pelo menos, nessa diferença de graduado para mestre. E se você assistiu a aula de ontem, isso pode ser um valor bem considerável, tá? Então, o que você deve fazer? Antes da inscrição, procure saber a nota de corte das instituições próximas ao redor de você e tenha ideia de quantas questões você pode fazer ou você faria normalmente em um exame, tá? Veja a política de cotas que muda de uma instituição para outra. Se for a primeira vez que você vai fazer o exame, veja onde tem a nota de corte menor e se você pode viajar uma vez por semana para assistir às aulas. Se você já tiver feito o exame, então você tem uma boa ideia da sua capacidade, que apesar de você estar estudando agora, imagine que você faria a mesma pontuação para que você possa fazer um bom planejamento, primeiramente, sobre onde você vai fazer o seu mestrado. Esse acho que é o primeiro passo. Coisa importante, você não subestimar a prova, escolher uma instituição onde você certamente entrará com a sua nota. Desse jeito você vai estar ganhando e depende menos de fatores externos, como concorrência ser maior ou menor e etc. Agora, voltando a falar da prova. As últimas provas tiveram a duração de 3 horas
e elas têm 30 questões, uma média de 6 minutos por questão. E então é importante administrar bem esse tempo, fazer uma boa estratégia de prova, porque não dá bem preparado no conteúdo, a pressão psicológica ela vai reprovar muita gente. Eu costumo passar uma estratégia de prova que funciona muito bem, mas isso a gente ainda vai ter tempo até outubro para ver. Uma boa ideia é você tratar a ansiedade e o nervosismo e não deixar isso para a última hora, tá? Tem como fazer isso de forma tranquila. Quem faz a prova bem preparado psicologicamente já tem uma nota maior do que normalmente teria. Isso é provado. Agora nós vamos falar uma coisa muito legal que é bolsa de estudos, dinheiro no bolso. Além de você não pagar nada no Profimate, você ainda pode receber para estudar. Você sabe que se entrar tem direito a uma bolsa de estudos? E sabe quanto é que é essa bolsa? Hoje ela está no valor de R$ 2.100. E para ter direito a pleitear uma vaga, você vai ter que cumprir alguns requisitos. Que requisitos são esses? Primeiro, você tem que provar que está atuando como professor regente de classe na rede pública de educação básica, ou seja, você está dando aula de matemática em uma escola pública, não privada, tá? Nesse caso, tem que ser de uma escola pública. Como é que você vai fazer isso? Mesma coisa que você fez na matrícula, declaração do diretor com data anterior máxima de 30 dias. Depois, você tem que comprovar que tem os rendimentos brutos mensais inferiores ou iguais a R$ 9.735,54. Mas por que tanta precisão? É porque isso aí corresponde a 2 vezes o piso nacional do magistério da educação básica de 2025. Pode ser que até do ano que vem isso mude, porque na realidade, todo ano ele vai sair um edital da Bolsa de Estudos. Então, esses critérios, esse valor, é agora para 2025. Esse edital saiu lá no começo do ano. E agora, no começo de 2026, vai sair outro edital para quem está entrando agora. E aí, normalmente não muda muita coisa não, tá? Mas você já tem uma boa ideia do que eles estão cobrando para você concorrer a essa Bolsa de Estudos. E o que mais, professor? Primeiro não, né? Já falei algumas coisas, mas não ser aluno de qualquer outro programa de pós-graduação e não possui qualquer relação de trabalho com a instituição associada que está ofertando o mestrado. Tem algumas condições também que o candidato à bolsa ele tem que seguir. A primeira delas é realizar a matrícula em cada período letivo, em todas as disciplinas e demais atividades apresentadas na matriz curricular do Profimate. Esse ano eu não vou me matricular em tudo, que eu quero ver se eu dou uma prorrogada na bolsa, não existe isso. É um dos critérios, você tem que fazer a matrícula em todas as disciplinas. Depois, você tem que assinar o termo de compromisso de bolsista, assegurando, entre outros, continuar atuando por um período não inferior a 5 anos após a diplomação, como professor da rede pública, isso é importante. E manter atualizado por um período não inferior a 3 anos as suas informações como contato telefônico, endereço eletrônico, endereço residencial e da escola onde você está atuando por meio dos sistemas eletrônicos CAPES. E, por fim, comprovar em até 6 meses após a conclusão do Profimate, por meio dos sistemas eletrônicos da CAPES, a titulação finalizada em até 4 anos após o primeiro ingresso no curso, por meio do diploma expedido pela instituição responsável. Professor, se você quiser saber mais algum detalhe sobre essa bolsa de estudos, você pode acessar o edital, facilmente você encontra na internet, e assim você ter outros termos que estão presentes nesse documento. Na próxima aula, vamos trazer muitas questões resolvidas pelos métodos que utilizamos para ganhar tempo e pontos a mais no exame, meus caros professores. E sábado, eu quero te trazer uma oferta de irmos juntos nessa jornada rumo à aprovação. É claro que você não é obrigado a aceitar, mas eu posso te garantir que com uma ajuda você vai muito mais longe. E a oferta será uma oferta irresistível. Tenha certeza disso. Com toda a integridade eu quero te ajudar. Acredite, tá? Eu quero te trazer agora os depoimentos que te farão pensar o quão pode ser proveitoso seguir com alguém que já chegou, que já estudou todo o processo e que pode te ajudar. O FES do Mossoró. Professor Mota, eu sou professor do Fundamental 2, né? Com o curso do professor Mota, eu aprendi a estudar. Porque já era minha
quarta vez tentando e estudando bastante, né? E o professor ele passa algumas dicas que possibilitam você resolver as questões de uma maneira mais rápida. Pegar a essência das questões, porque muitas vezes você consegue resolver as questões do Profimática, mas demora bastante, né? Leva 6, 7, 8 minutos e você acaba perdendo tempo. Eu peguei algumas dicas com o professor Mota que eu consegui resolver as questões sem precisar fazer cálculo, só em olhar para a figura, para o esquema, e isso me ajudou bastante, né? Mas aí eu percebi que o ideal é você pegar o lápis, o caderno e começar a rabiscar. Porque se você assiste vídeo-aula, não fica da forma como você rabisca, né? Que a concorrência não fique chateada. Já tinha feito outro curso, mas o curso do professor Mota, de preparação, ele é diferente. É diferente porque ele tem toda uma logística, uma preparação, um calendário e a atenção que o professor dá. A gente manda mensagem, responde, está com dúvidas sobre uma questão, manda orientação e é top, é top. Eu indico, né? Tanto que quando foi no dia da prova, eu estava com dúvida sobre uma determinada questão. Lembrei do professor, né? Do Teorema de Pitágoras, dos termos pitagóricos. Saiu rapidinho, né? Não, essa foi a segunda vez. Eu havia feito a primeira vez, se não me engano, foi em 2019 ou 2020, não me recordo agora exatamente o ano. Mas, assim, como o senhor falou, né? A gente tem muitas dificuldades, assim, né? A gente trabalha como professor, às vezes trabalha 1, 2, 3 escolas, assim, esse tempo de deslocamento, tempo de aulas, assim, acaba consumindo bastante a gente. E aí, na primeira vez que eu fiz, eu acabei fazendo sem estudar praticamente nada, assim, né? Só fui fazer a prova, assim, com o que eu sabia das aulas, assim, né, que eu dou. Mas aí, dessa vez, eu botei na cabeça, não, vou passar, vou dar um jeito de passar. E aí, fiz um sacrifício a mais, né? Em vez de... Sacrifiquei um pouquinho daquele tempo de descanso para estudar. E aí foi o que eu resolvi comprar o curso também, né, para já ser uma coisa mais direcionada. E aí, deu certo, né? Na primeira vez, eu acho que eu tinha feito, se não me engano, foram 10 ou 12 questões. Praticamente dobrou o número de questões, né? Vendo aqui, o senhor é formado aqui em engenharia civil, né? É um currículozinho bem interessante, viu? Estava olhando também, sou sargento do Exército, né? 2002 a 2013, 11 anos, 12 anos praticamente. Vamos falar de alegria, né? O senhor passou pelo Profimate aí, meus parabéns, que maravilha. Eu estou vendo aqui que o senhor fez o Profimate 2019, 20, 21 e 22, não foi? Isso. 2019 foi o ano que eu conheci o Profimate, né? Sim, sim. Eu ia fazer um mestrado, só conheci os acadêmicos. Aí acho que não precisa da internet. Eu vi o Profimate, achei interessante, fiz a inscrição, mas não me preparei. Fiz a prova para saber como é que era, né? Sim. E daí, quando o senhor postou, eu fui lá no YouTube, né, no seu canal do YouTube, assisti a aula, achei interessante, aí eu curti e me inscrevi. Opa. E aí no YouTube só procuro as informações do curso. Aí sempre que eu tinha um tempinho, eu assistia uma aula, assistia uma outra, e assisti. Não assisti todas. Uhum. Eu achava bem interessante o título, né? Porque quando eu soube o título da aula lá, eu acho muito interessante. Que não é só, vamos dizer assim, probabilidade. Tu não bota probabilidade. Tu bota probabilidade e aí tu bota um outro textozinho que chama a atenção. Uma headline chamativa, né? E aí, como eu dou aula no ensino médio, aí muitas vezes não serve só para o próprio marketing, serve também para as minhas aulas. Para dar uma reportada, para voltar a aprender, que o Profimate eu achei mais interessante até hoje, todos esses anos tentando o Profimate, é porque cada ano, até minhas reprovações civil de lição, foi da seguinte forma. Cada reprovação minha fazia eu descer um degrau do meu pedestalzinho que o professor, muitas vezes, ele acha que está. Fazendo a prova, eu percebi que umas 3 ou 4 questões foram idênticas às que o senhor fez na aula, em umas aulas, né, algumas aulas. E teve mais 2, se não me engano, que foram bem parecidas. Aí, quando a gente faz uma prova que coincide, vamos botar coincidência, mas não é coincidência, trabalho de pesquisa, trabalho bem feito. Quando a gente vai fazer a prova, em vez das questões, e se a gente pegar aquela questão e tentar fazer, porque eu digo até para os meus alunos, não adianta você pegar uma questão, ver o professor fazendo,
e achar que sabe. Não, você só vai saber quando você faz aquela questão a primeira vez, acompanhando o que o professor fez. Beleza, depois você tenta dar um tempinho, um dia ou dois, tenta novamente, tentando fazer só. Fazer assim, eu entendi a ideia da questão, que a questão quer dizer, como é o raciocínio da questão. Eu aprendi a questão. Bom dia, gente. Estou indo aqui para mais um dia de aula e estou passando aqui rapidamente, gravando esse vídeo de agradecimento, que é para o professor Mota, que tem um trabalho no curso Pró-Estudo, onde ele foi assim um pilar para que eu conseguisse a minha aprovação no mestrado na Universidade Federal da Bahia, Salvador. E aí eu quero aqui agradecer a ele de coração e dizer para todos vocês que estão querendo aí adentrar no mestrado, seja lá em qual universidade for, pelo Profmat, né? Entre nessa preparação dele, sem medo de ser feliz, porque é uma preparação muito legal. Legal, né? Bem interessante. Professor, na sexta-feira nós vamos falar sobre os métodos que você deve usar para ganhar uma boa pontuação no exame e garantir, assim, a sua vaga. São métodos que podem fazer você ficar fora ou dentro da lista de aprovado. É a diferença entre fazer a matrícula ou esperar mais um ano até o próximo exame em 2027. Então assista a aula de sexta assim que ela estiver disponível, não perca nada. É isso, professores. Foi uma quantidade legal de conteúdo que nós vimos hoje. Nós vimos falar sobre o exame de acesso, quem pode prestar o Profmat, falamos da inscrição, nota de corte, bolsa de estudos, com bastante profundidade, principalmente no ENA, que é o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado. Sábado, na última aula, certamente a aula principal do evento, pois eu vou te falar como você pega todas essas informações e fazer o teu melhor planejamento. Então, vamos tirar todas as dúvidas que os professores estão enviando pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelos comentários. Tenha certeza que essas são dúvidas de muito. Então, assista a próxima aula aí no sábado, assim que essas aulas estiverem disponíveis. Eu, na verdade, não sei se todos que estão aqui, de fato, estão prontos para essa jornada de preparação por todo o ano de 2026. E se, de fato, querem mudar de vida entrando no mestrado. Então, para aqueles que se sentem prontos para abraçar essa causa em prol de si mesmos, escreva nos comentários que vocês estão prontos. Ajude a mentalizar uma postura de sucesso. Estamos aqui, como disse antes, criando uma comunidade forte de professores de matemática que estão formando um grupo de vencedores e você, professor, professora, não deve ficar de fora. Então, a chave do exame não é a genialidade, é estratégia, é consistência. Você não precisa de mais tempo, mas você precisa de foco cirúrgico. Nós mapeamos nessa aula o quadrilátero de sucesso e eu entreguei para você o método de resolução inversa. Sua aprovação com mais de 85% é o responsável inevitável desse planejamento. Agora, vem o nosso compromisso de toda a aula, a tarefa de casa. Escreva nos comentários tudo que você quer saber sobre o Profmat, comente sobre essa aula. Eu leio tudo e certamente eu vou te responder. Então, até sexta-feira, professores, com a graça de Deus, vamos para o mestrado.